Meus irmãos, nós, como dizíamos, nós fomos tão ministrados, todos nós, homens, mulheres, este final de semana, desde sexta-feira, que Deus tem usado de maneira soberana, poderosa, a vida da sua serva, Paula Ximenes. Quantos conceitos sobre sabedoria que nós aprendemos, irmãos, quantas verdades, que preciosidade. Algumas irmãs me disseram: pastor, eu fui tratado aqui nesse final de semana, levei umas lapadas abençoadas do Senhor. Deus disciplina quem Ele ama, graças a Deus. Fui exortada, fui advertida, mas percebam, irmãos, tudo isso com muito amor, e Deus nos tratou com tanto amor esse final de semana, tanta misericórdia. E quantos conceitos sobre sabedoria foram ali ministrados, quantas verdades foram ali apresentadas. E isso me fez lembrar, por exemplo, uma frase do Santo Agostinho, dizendo que não há sabedoria e não há lugar para a sabedoria onde não há paciência, prudência. E este foi um tempo de paciência, irmãos, e prudência, em que as irmãs, sobretudo, deixaram os afazeres, o corre-corre, o dia a dia, as dinâmicas, as mais diversas, aquelas que têm filhos, de cuidar, de zelar, de cuidar do marido, e sobre todas essas realidades vocês foram ministradas. Mas esse foi um tempo de paciência, de aquietar a alma, de assentar aquilo que foi ministrado, de rogar a Deus sabedoria. E quantas verdades ali ministradas que de alguma forma, irmãs, trouxe inquietude para a alma, na perspectiva de que Deus, eu não tenho correspondido, Deus, eu não tenho sido esta mulher sábia, mas Deus, com muita misericórdia, apontou caminhos para a gente. Eu digo para a gente porque também fui apontado com o marido ali, apontado pela palavra, orientado e conduzido pela Escritura. E ao pensar sobre aquilo que nós ouvimos, irmãos, e entendendo claramente os desafios que haverão de continuar, na continuidade das dinâmicas que vocês continuarão tendo depois do acampamento. Era muito bom, e eu vi a irmã também me dizendo: pastor, lá na fila do almoço, que bênção, pastor, não ter que fazer comida, glória a Deus, não ter que lavar, glória a Deus. Ela me disse com tanta alegria, irmãos, essa irmã disse, os olhos brilhavam. Eu disse: glória a Deus, que bênção, a alegria dela, a satisfação, porque essa é a dinâmica desta irmã, de tantas outras aqui, de um trabalho árduo, desafiador, mas ali Deus nos levou para que pudesse forjar o caráter de todos nós. E ao pensar sobre isso, eu fico imaginando, irmãos, porque se a dinâmica volta à normalidade, nós precisamos sair de uma ideia, de um espectro daquilo que é ideal para aquilo que é real. Deixa-me explicar aqui em rápidas palavras, é que às vezes nós vivemos em um espectro daquilo que é real, sem entender a aplicabilidade das realidades que se apresentam diante de nós no dia a dia. Para aquela irmã, aquilo que é real, ou aquilo que é ideal, tem que necessariamente ser vivenciado com as mesmas experiências, ou seja, de alegria, de entusiasmo, de satisfação, de desafios apresentados, de esperança renovada na prática, a partir de hoje, em nome do Senhor. Amém, irmãs? Ou seja, eu preciso sair desse campo ideal para entender aquilo que Deus ministrou ao meu coração, aos desafios que são reais. E quando eu penso sobre desafios reais, irmãs, eu penso sobre adversidade, eu penso sobre desafios, eu penso sobre segunda-feira, eu penso sobre trabalho, eu penso, irmã, num prato que precisa ser lavado, eu penso sobre as mesmas dinâmicas que por certo estarão nos mesmos lugares. O diferencial é que vocês não são mais as mesmas, louvado seja Deus. É romper
essa realidade do ideal para o real com a mesma expectativa, com a mesma alegria. E ao pensar sobre isso, eu fui levado, irmãos, a uma experiência real, dura, que está registrada em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, que eu lhe convido a ir comigo, por gentileza, querida irmã. Você também, querido irmão, que trata da experiência de uma mulher que foi forjada num cadinho do sofrimento aqui, que estava na real, nas realidades que se apresentam diariamente, constantemente a todos nós. E vocês conhecem o texto. E o texto começa do verso 1 ao verso 7, dizendo o seguinte: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Ela partiu, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. E cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha, meu filho. Mas ele respondeu: mãe, não há mais vasilhas, ou não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Seja Deus glorificado para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãs e irmãos. Deus, muito obrigado por esta palavra. Nos traz ensinamentos nesta noite. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, estamos diante de um texto que é real. Realidades que acontecem com todos nós. E eu quero que você entenda, querida irmã, sobretudo você que foi para o acampamento, ou a você que está aqui nesta noite, quem sabe convidado, quem sabe chegou aqui para rever a sua esposa, ou a sua filha que estava no acampamento. Eu quero lhe dizer inicialmente, introdutoriamente, que a existência ou a história da existência humana é escrita dentro de uma realidade de adversidades, ou seja, a partir dos problemas que enfrentamos na vida, todos nós, indistintamente. Em cada situação que nós enfrentamos, nós percebemos e conseguimos fazer a verdadeira leitura que todos nós passamos por adversidades. Há uma expressão que foi cunhada aí como expressão pública, social, quando as pessoas falam vivendo e aprendendo. Todos nós vivemos essa realidade de fluxo, refluxo, de viver, de aprender, de ensinar, de ser ministrado, de ministrar. E é interessante que se nós formos atentos a essas realidades que se apresentam, irmãos, nós iremos perceber que em cada problema nós crescemos, e em cada problema nós adquirimos sabedoria. Lembram do tema do nosso acampamento, irmãs? Crescendo em, repitam comigo, crescendo em sabedoria. Não foi por acaso que Moisés, que escreveu o Salmo 90, com muita sabedoria, ele fez um comparativo ao Deus que é grande, que é poderoso, que é Senhor, que é Criador, e ele fez um comparativo para todos nós, que somos finitos, limitados, dependentes, insuficientes. Ele disse o seguinte: Deus, ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar coração sábio. Eu não sei como é que vocês equacionam contar os dias.
Mas todas as vezes que eu me deparo com o Salmo 90, versículo 12, eu tenho a plena convicção que contar os dias não estar à parte dos enfrentamentos, das adversidades do dia, porque nesta equação de contar os dias, de contabilizar os dias, Deus está em todas as esferas, em todas as realidades. Deus está forjando e tratando as nossas vidas com sabedoria, para ministrar ao nosso coração sabedoria. Há uma ideia aqui muito clara no texto que nós lemos nesta noite, que revela-nos, irmãos, o enfrentamento de um problema por parte de uma mulher, que estava na real, que estava vivendo a sua própria realidade. Chamo a sua atenção, querida irmã, cada uma de vocês tem a sua própria realidade, a sua família, a sua história e os seus desafios. Quem sabe passa um filme aqui, vou voltar para casa com a minha história, com a minha família, com as minhas realidades, com as minhas demandas, com os meus desafios. Todos nós temos as nossas realidades. Desta mulher, o texto tem o compromisso de nos informar que ela era uma viúva de uns dos discípulos do profeta Eliseu. Para por aí, querida irmã, querido irmão, percebam, até aquelas pessoas envolvidas no reino de Deus, elas passam por uma realidade de adversidade. A esposa, ex-esposa, porque agora é viúva, de um profeta, ou de um ajudante, de um discípulo do profeta Eliseu. Eu quero dizer, querida irmã, que de fato, quando você chegar em casa, a realidade voltará do mesmo jeito. O teu marido continua sendo teu marido, e graças a Deus por isso, amém. Graças a Deus nós temos um apaixonado entre nós, aleluia. Deus concebe esse amor. Teus filhos serão os teus filhos. Teu ambiente de trabalho será o teu ambiente de trabalho. As realidades, elas irão e haverão de se apresentar. Eu quero chamar a sua atenção, porque o texto irá dizer que essa mulher tinha uma dívida, que foi deixada pelo esposo. O credor estava à porta. E culturalmente, irmãos, era cultural isso. Se eu não tinha como viúva, por exemplo, condições de pagar a dívida, eu deveria pagar esta dívida ao credor, apresentando os meus filhos ou meu filho como escravo, em resgate da dívida. É aqui que nós temos aqui no contexto, irmãos, no pano de fundo, um compromisso comercial. Alguém pode dizer, pastor, que dureza. Era a realidade da época. Este é um compromisso comercial, irmãos. As dívidas contraídas pelo marido, em vindo a morrer, deveriam ser cumpridas ou quitadas pela esposa e pelos filhos. E o texto deixa isso muito claro, quando nós olhamos para o versículo 1, no finalzinho dele diz, olha, meu marido morreu, teu servo morreu. Ele procura Eliseu, e tu sabes que ele te temia, ou ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eu preciso pagar esta dívida. Eliseu, eu estou na minha realidade, eu estou diante dos meus desafios. Nós não entendemos, por exemplo, o contexto dessas perdas. E aqui, culturalmente, ao ler a realidade de 2 Reis, vocês irão perceber que culturalmente aqui era o pano de fundo também. Eles estavam passando por um aperto econômico, e essa família estava inserida dentro de um contexto social de crise econômica. Esta mulher não tinha como pagar. Eliseu profetiza, por que lhes digo isso? Eliseu profetiza num tempo de crise nacional. E aqui há a mulher agora viúva, que precisa quitar a sua dívida, que está angustiada, que tem suas demandas, que está aflita e que procura o profeta. Em outras palavras, entenda isso, querida irmã e querido irmão, nos momentos mais agudos da vida, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, aleluia. Eu queria nesta noite, entendendo isso, apresentando esse pano de fundo em rápidas palavras, queria dizer a vocês, irmãs, que uma mulher sábia é aquela que transforma a adversidade em oportunidade. Louvado seja Deus. Amém, querida?
Vocês conseguiram fazer o link, vocês vão voltar com as mesmas realidades. Alguém pode dizer, pastor, são realidades de adversidades. Uma mulher sábia é aquela que transforma a adversidade em oportunidade. Deus te levou para o acampamento não por acaso, querida. Deus quer lhe usar em nome do Senhor. Deus está disposto a lhe usar como instrumento em suas mãos. Eu queria apresentar algumas realidades para a gente aqui, rapidamente, olhando para esses versículos que nos restam. Primeiro fato, é claro para a gente, havia aqui uma crise nacional. Nós estamos diante de uma mulher com filhos, angustiada, necessitando pagar esta dívida, necessitando resolver a sua crise econômica. Quem sabe você me diz aqui hoje à noite, pastor, a minha crise não é econômica, a minha crise é uma crise relacional, a minha crise é no ambiente de trabalho, a minha crise é com meu marido, a minha crise é com meus filhos, a minha crise é com a igreja, a minha crise é com o Senhor. Quem sabe, você que foi levada ali para ser tratada por Deus, há, quem sabe, um aspecto da tua vida em que você precisa agir com sabedoria. Mas, querido, a sabedoria, ela não exclui as adversidades, pelo contrário, é na adversidade que Deus está forjando o nosso caráter com sabedoria, aleluia. Então, uma mulher sábia, ou uma pessoa sábia, é aquela que transforma a adversidade em oportunidade. Vamos entender como nós podemos fazer isso, irmãos. Transformar a adversidade em oportunidade é ter a consciência que nós, em primeiro lugar, como já foi dito, nós não estamos isentos de problemas. Você é gente, você é crente, mas você é gente. Você passa por problemas. Eu não vou investir tanto tempo aqui mais dessa primeira ideia, irmãos, porque já nos ficou claro isso. O texto diz que esta família, ou a família desta mulher, era uma família piedosa, era uma família crente em Deus. Era uma família que servia a Deus, era uma família que adorava a Deus, era uma família que ia para acampamento feminino, era uma família que tinha os seus representantes da família se reunindo no final de semana para cultuar, para louvar, para comprar essa camisa bonita, para adorar a Deus, ia voltar para casa. Mas a vida piedosa não nos isenta de problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Vida piedosa também diz respeito a problemas, porque Deus não está disposto a transformar vocês em super mulheres, ou super homens, ou mulheres intocáveis. Quem sabe você voltou do acampamento dizendo o seguinte, agora não, agora já era, já deu, demorou, como diz o carioca, demorou, agora é comigo, agora eu já sei como resolver. Querida, olha aqui para mim, a vida piedosa não nos isenta de problemas. Essa é a primeira verdade que o texto me ensina. Mesmo com fé, mesmo sendo piedosa, mesmo sendo mulher de oração, é a palavra que nos diz. Pedro, ele é muito enfático quando dizer o seguinte, amados, deixa eu contextualizar aqui, amadas, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês. Sabe para quê? Porque destina-se a provar vocês, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, perseguidos, provados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, aleluia, amém. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 a 14, a nossa vida piedosa não nos isenta de problemas. A primeira verdade que o texto nos ensina é isso. Aqui uma mulher, esposa de um homem piedoso, que servia, que adorava a Deus, que estava diante do Senhor Deus, mas o problema bate à sua porta. Eu quero lhe dizer nesta noite, querida, a primeira verdade, eu preciso entender, eu vou ser sábia se eu tiver a consciência que a minha caminhada cristã diz respeito a desafios, a provações, a entender a vontade de Deus, mesmo em meio às provações.
Segunda verdade que o texto me ensina, minha querida irmã, meu querido irmão, é que transformar a adversidade em oportunidade é fugir da incredulidade. Olha para o versículo 2 comigo, por gentileza, querida irmã. O Eliseu, o profeta, ele está ali como homem de Deus, como boca de Deus, para trazer uma palavra para aquela mulher. Ele pergunta, e ele diz assim: que te hei de fazer? Como eu posso te ajudar? Ele é um homem de Deus, era um homem que estava com a palavra de Deus, a boca de Deus, ministro de Deus. Como eu creio que estou sendo ministro de Deus na tua vida nesta noite, em nome do Senhor. O que eu posso fazer com você, minha querida? Ela responde: tua serva, vamos repetir juntas ou juntos, todos juntos. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija. Irmãs, uma botija de azeite é alguma coisa? Gerou crise agora nas respostas. Porque tem uma parcela que diz que é, tem uma parcela que diz que não é. É alguma coisa, irmãs? Quem sabe aos olhos humanos era algo insuficiente para ela. Mas olha aqui para mim, querida. Deus é especialista em pegar coisas que aos nossos olhos são insuficientes para manifestar o seu poder e a sua glória, porque Ele é Deus, aleluia. Quem sabe você está dizendo aí, mas pastor, eu vou voltar para minha casa, o que eu posso fazer? Quem sou eu? Eu sou insuficiente, o senhor não conhece meu marido em casa, cabo é duro, você não conhece meus filhos, você não conhece minha casa, você não conhece os meus pais. Esta mulher, com muita sinceridade, irmão, ela estava aflita, ela estava dolorida na alma. Ela consulta o homem de Deus, ela procura os meios legais, espiritualmente falando, mas ela olha para aquilo que ela tinha em casa, dizendo, com, quem sabe, ou não, uma interpretação aqui, desdenhando, quem sabe falando, eu não tenho nada. Eu não sei como resolver. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida irmã, para que você possa entender o que eu quero lhe dizer nesse segundo ponto, é que a incredulidade produz no coração humano alguns efeitos. Eu quero que você olhe para mim, querida, senso de fraqueza, eu não vou resolver isso, de impotência, de complexo de inferioridade, de desespero, de desânimo, de visão distorcida da realidade. Quem sabe algumas irmãs desceram do ônibus à porta deste tempo, dizendo, voltou tudo ao normal agora, acabou o acampamento, foi, já era, vou voltar na minha casa hoje à noite. Sabe o que é isso, querida? Incredulidade. Nós cremos num Deus que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Cadê aquela mulher corajosa no acampamento, que estava ouvindo a palavra sobre sabedoria? Deus, me dá essa sabedoria, me usa, eis-me aqui, envia-me a mim, seja feita a tua vontade, agora e sempre. A incredulidade gera no coração humano, irmãos, alguns efeitos, visões distorcidas. Repito-lhe, há uma mulher aqui num contexto de adoração a Deus. Vamos contextualizar, era uma mulher da igreja, que voltou de um acampamento. Quem sabe, irmãos, o exemplo singular de uma incredulidade é a sua fala dizendo, eu não tenho nada, mas tenho alguma coisa, e esta alguma coisa nas mãos do Senhor Deus poderoso, pode ser muita coisa, porque Ele não depende dessas pequenas coisas, Ele faz acontecer de maneira soberana, aleluia. Eu disse aqui alguns cultos atrás, ou alguns domingos, em alguma outra ministração, sabe a quem nós servimos, irmãos? A um Deus que criou do nada. Você crê nisso? Eu creio. A expressão usada ali é a expressão do ex nihilo, do vocábulo hebraico bará. Ele criou. Se você vai estudar o vocábulo hebraico criou, bará, você vai entender, cria do nada. Ele é Deus. Se Ele criou do nada, Ele é poderoso para usar algo aos nossos olhos insignificante, porque Ele não depende de nada. Ele é Deus, aleluia.
Ele não depende de mim, Ele não depende de você. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele cria, Ele realiza, Ele estabelece. Ele tem um controle soberano de todas as coisas. Note bem, querida irmã, o pouco nas mãos de Deus é muito. Aleluia. Eu só posso agir com sabedoria, querida irmã, se eu entender que a incredulidade não pode caminhar com a vida de fé. Deus quer nos ensinar nesta noite. Porque quando nós colocamos o pouco nas mãos de Deus, louvado seja Deus, Ele faz o pouco virar muito. Se você crê nisso, diga amém, eu creio. Profeta, é pouco. Deixa-me dizer uma coisa, querida irmã. É impressionante quando eu estudo a palavra, como o socorro, ele começa a fluir com um pouco que nós temos em nossas mãos. O socorro. É o salmista que fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Deus, eu tenho um pouco. Eu só tenho uma botija. A Bíblia fala que quando nós estamos fracos, Deus revela a sua grandeza, o seu poder. A Bíblia diz que quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. O nome de Deus é glorificado, irmãos. Sabe de quem eu lembro sempre? Quando eu olho para essa realidade da nossa fraqueza, para o poder de Deus, eu sempre lembro de Davi, tão pequeno, tão insignificante aos olhos de Golias, um guerreiro ousado, arrogante. Há algum israelita para brigar comigo? E Davi diz: você vem com armas, você vem com escudo, você vem com expertise bélica de guerra. Eu não sei nada disso, eu sou insignificante, eu sou pequeno, eu vou contra ti em nome do Senhor. Aleluia. Eu só posso transformar a adversidade em oportunidade quando eu fugir da incredulidade. Olha que oportunidade que o profeta dá. O que é que você tem em casa? Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje à noite. O que é que você tem para resolver o problema? Pastor, não tenho quase nada. Não tenho nem voz em casa. Falar a verdade, eu não consigo nem me expressar. Não tem nem diálogo, a gente não consegue nem conversar, pastor. Porque todas as vezes que eu quero resolver essa demanda, esse problema, quem sou eu? Quem é você, querida? Quem é você, querido irmão? É alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quem é você? É raça eleita. Quem é você? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é você? Alguém que Deus amou antes da fundação do mundo. Quem é você? Servo de um Deus que é poderoso. Quem é você? Alguém que entende e reconhece que é fraco, que é limitado, que é finito, que não pode agir a moto próprio, mas que crê num Deus que pode fazer proezas. Aleluia. Eu só posso transformar a adversidade em oportunidade, querida irmã, se eu fugir da incredulidade. Essa mulher disse: eu só tenho essa botija. Mas há uma terceira verdade que o texto nos diz no verso 3, é que com sabedoria eu irei transformar a adversidade em oportunidade, se eu entender que somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Olha aqui para mim, querida, você é apenas instrumento. Desça desse pedestal, você é instrumento. Nós somos servos. Deus faz como Ele quer. Amém, aleluia. Somos instrumentos. E é interessante, irmãos, que o verso 3 irá dizer o seguinte: olha comigo. Então disse eles: o que é que você tem? Olha a lógica desse texto, que eu acho fantástica, irmãos. O que é que você tem? Não tenho nada, mas eu tenho uma botija. Tem a botija? Vamos resolver isso agora. Deus pode fazer grandes coisas. O que é que você tem? A botija. Olha o que o homem de Deus diz: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Eu só tenho um azeitezinho, como é que eu vou pegar vasilhas vazias? Irmãos, irmãs, a relação com Deus é uma relação de fé. E sabe o que é fé? Hebreus 11 é a certeza das coisas que nós não conseguimos ver. Isso é fé, irmãos. O profeta, pelos olhos da confiança em um Deus que lhe conduziu àquele lugar, diz: me dá, você tem esse azeite, vamos resolver isso agora. Pega vasilhas, procura os teus vizinhos. É interessante, irmãos, que nós estamos agora diante de um texto que aponta para a gente um milagre, que revela para a gente um contexto de milagre.
A multiplicação do azeite, algo fantástico. Haverá de acontecer em instantes aqui no texto. Quem é esse Deus, irmãos? Esse Deus é especialista em milagres. Esse Deus é aquele que disse assim: olha, vamos alimentar a multidão, encarnado em Jesus. E alguém disse assim: Jesus não tem como resolver, não. Despede a multidão, Senhor, porque eles estão com fome, é muita gente, não tem como resolver esta demanda. Tinha um menino lá. O que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixes, é suficiente. Jesus toma aqueles 5 pães e 2 peixes, agradece ao Pai e começa a distribuir. As pequenas coisas, elas se transformam em grandes coisas, quando nós cremos que Deus haverá de operar milagres, porque Ele é Deus, aleluia. Eu posso transformar a adversidade em oportunidade, quando eu entendo que eu sou instrumento nas mãos de Deus. E aí eu quero que você entenda o seguinte, querida: o poder de Deus não exclui a participação humana. Eu não estou tratando aqui sobre salvação, querida. Eu estou tratando sobre uma ação poderosa de Deus, num processo que nós chamamos de santificação. A soberania de Deus não exclui a sua responsabilidade, querida. Aqui Deus nos traz a responsabilidade de um contexto de compromisso. Eu preciso excluir aqui a ideia de que eu não faço nada. Deus é soberano, Ele faz como lhe apraz. É verdade, Ele faz como lhe apraz. Mas pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos traz realidades não de inércia, não de estar paralisado diante dos problemas. Eu só tenho azeite, pastor, eu não sei como fazer, eu não sei como resolver, eu não sei como mudar esse quadro, eu não posso estar inerte à situação. Eu preciso entender o que Davi entendeu: vem contra mim, eu vou contra ti, mas eu não vou sozinho, Deus vai à frente, e se Deus vai à frente, nele eu sou mais do que vencedor, aleluia. Quem sabe você está aqui, foi levado para o acampamento dizendo: eu não sei se vai resolver. Não seja incrédula. Não esteja inerte às situações. Sabe quem eu lembro também, queridos? Eu lembro de João capítulo 11. Quando Jesus, ele ressuscita Lázaro, o que foi que ele ordenou àquelas pessoas? Retirem a pedra. Eu preciso entender que sou instrumento nas mãos de Deus. E com sabedoria, querida, eu transformo a adversidade em oportunidade quando eu entendo que sou instrumento de Deus. Querido, você vai voltar para casa. Você é instrumento de Deus na sua casa, em nome do Senhor. Você vai voltar para o seu marido, para os seus filhos, para o seu trabalho. Você é instrumento de Deus. Não negue essa realidade: eu sou instrumento nas mãos de Deus. Mas há uma quarta verdade, irmãos: com sabedoria, nós podemos transformar a adversidade em oportunidade, quando eu entendo que esse agir de Deus, ele começa a partir da minha família. Você crê nisso? Amém? Eu vou repetir: com sabedoria, eu transformo a adversidade em oportunidade, quando eu entendo que aquilo que Deus haverá de fazer começa a partir da minha casa. O que eu acho fantástico nesse texto é que o profeta diz o seguinte a ele, nos versos 4, 5 e 6. Acompanha comigo. Chegaram as vasilhas, fecha a porta sobre você, querida, que sofre, e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, fechou a porta sobre ela e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. E cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha, precisa encher mais uma. Eu imagino a alegria, irmãs ou irmãos. Mas ele respondeu: mãe, não tem mais vasilha nenhuma. E aquele azeite que era tão pouco, acabara de acontecer um milagre na nossa casa. Seja Deus glorificado para sempre, amém. Irmãs, com sabedoria nós transformamos a adversidade em oportunidade, quando nós entendemos, irmãos, que aquilo que Deus quer fazer é a partir da nossa casa. Irmã, você não foi levada para o acampamento de forma vã. Deus sabe porque você foi.
Tem gente que foi a primeira inscrição do acampamento. Nós temos quem foi que fez a primeira inscrição, como nós temos a última inscrição do acampamento. A última, aos 48. Alguém desistiu e essa pessoa na sexta-feira foi chamada às pressas. E aquele jogador aos 48 dizia assim: eu não jogo mais hoje. Acabou, já fica irritado, eu jogo bola, quer dizer, um pouquinho, mas jogo uma coisinha. E o cara sabe que não dá para ele hoje. 48 minutos, o meião já começa a arrear o meião no banco. E alguém se machucou e diz assim: você vai jogar, você vai entrar. Irmãos, teve mulheres, uma irmã que chegou aos 48, quem sabe já arriando, desculpa a comparação, como homem eu comparo assim, tá, irmãos? Já arriando o meião, dizendo: hoje não vai dar para mim. Mas Deus escolheu a cada uma de vocês, e louvado seja Deus, para dizer o seguinte: o que eu vou fazer e tenho feito, tem que ser a partir da casa de vocês, em nome do Senhor. Eu conheço muitas pessoas que são muito benquistas fora de casa, são amáveis fora de casa, são sábios e sábias fora de casa. Sabe o que Eliseu disse? Vai para casa. Irmãos, pensem comigo, esse milagre não poderia ter sido na calçada, não. Para que todo mundo ficasse assim espantado com ele. Eu pensei sobre isso. É melhor na rua um milagre desse, porque se faz na rua, os incrédulos vizinhos, porque o texto fala sobre vizinhos, vasilhas vazias de vizinhos. Era bem melhor na rua, irmãos. Era uma tacada só, era cura e salvação ao mesmo tempo. Milagre e salvação, testemunho vivo. Olha, o Deus que eu sirvo é poderoso. Ele podia fazer isso? Podia, irmãos. Mas sabe o que o texto quer dizer para a gente? É em casa, é com a porta fechada, é quando ninguém está vendo, é quando está você e Deus, é quando o pastor não olha, é quando o presbítero não olha, é quando a igreja não estiver reunida publicamente e congregacionalmente aos domingos, é você e Deus. E nós cremos num Deus que age a partir da nossa casa, porque Deus é um Deus que faz alianças com famílias, aleluia. É impressionante, irmãos, como o texto nos diz, como o milagre de Deus apresenta-se para atender às nossas necessidades, irmãos. Os mistérios de Deus, fecha a porta. Tem que ser público, em casa, a partir, é no secreto. Você ora em secreto, você busca em secreto, só Deus sabe. Deus haverá de te abençoar e te trazer respostas num secreto. Sabe o que eu aprendo também, queridos? O que Deus faz conosco não é para exibicionismo, não. Quem é crente tem intimidade com Deus, as pessoas percebem. Quem tem vida com Deus, as pessoas percebem. Deus te levou, querida, para que você entenda, seja sábia e comece a partir da sua família, em nome de Jesus. Eu estava lendo uma frase do Timothy Keller. Sabe o que ele disse assim uma vez, em um dos seus livros? Se esconda, tenha o seu coração escondido em Deus, de tal forma que o teu marido se aprofunde em Deus para te entender. Você entendeu isso? Amém, querida? Se aproxime de Deus para que possa lhe entender. Uma mulher de Deus, quando se aproxima de Deus, o homem é extremamente impactado para a glória de Deus a partir de casa. Aleluia. E o texto vai dizer para a gente: fecha a porta, fecha e convida teus meninos. Irmãos, veja que coisa fantástica. Deixa eu caminhar aqui, mas o texto vai dizer o seguinte: que a experiência foi com os filhos, que se aproximavam, que entregavam as vasilhas. Eu imagino a alegria, irmãos. Voltam alguns versículos antes, e aqui esse versículo dizia que não tinha como pagar a dívida. Ela estava a ponto de entregar o seu filho para o resgate desta dívida. Agora esses meninos que serão entregues estavam desfrutando de um milagre, de um Deus que opera milagres, aleluia. Uma família que estava sendo agraciada pelo Senhor. E eu fico imaginando a alegria: pega a vasilha, entrega a mamãe, enche a vasilha,
Deus agindo, é Deus operando, é Deus fazendo proezas. Ninguém sabe, o pastor não sabe, o conselho não sabe, a igreja não sabe, mas nós estamos vivenciando milagres de Deus a partir da nossa casa, aleluia. E eu creio que Deus haverá de fazer grandes coisas, querida irmã, a partir da sua vida, em nome do Senhor. Seja sábia, comece a partir da sua casa. Sabe como isso pode acontecer? Pastor, como é que eu posso ser sábia a partir da minha casa? Eu vou lhe dizer algumas coisas. Dedique, querida, dedique, olha para mim, dedique, aprendemos isso com Paulo, né, gente? Dedique o seu melhor tempo, os seus melhores recursos, na formação, por exemplo, espiritual, moral e intelectual da sua família. Isso é ser sábia. A mulher sábia edifica a sua casa em nome de Jesus. Amém, irmãs? Isso é agir a partir da nossa casa. Investir na família é investir em nós mesmos. Semear nesse canteiro fértil é a garantia de uma abundante colheita. Faça isso, irmã. Seja sábia. Quando a família vai bem, a igreja vai bem. Quando a igreja vai bem, a sociedade vai bem. E o nome de Deus é glorificado para sempre, aleluia. E o texto termina trazendo para a gente a última verdade, que encontra-se no versículo 7. E presta atenção, querida. Com sabedoria, transformar a adversidade em oportunidade é crer e vivenciar experiências com Deus, que são experiências surpreendentes. Vamos ler comigo o verso 7. As vasilhas acabaram. O texto não nos diz quantas, mas muitas vasilhas. E essa mulher estava em êxtase, vivenciando um milagre ali, pouco azeite, irmãos. Não cabia, não tem lógica. É os 5 pães e 2 peixinhos. Como é que esse povo, todo esse povo comeu aqui e matou a fome? Deus é um Deus que opera milagres e maravilhas. Vamos ler juntos o verso 7. Então foi ela e fez saber a um homem de Deus. Ele disse: agora vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa família nunca mais foi a mesma, louvado seja Deus. Eu vou repetir, esta família nunca mais foi a mesma. Quem sabe Deus quer fazer isso a partir da sua vida, querida irmã. Seja sábia, seja prudente, coloque em prática tudo aquilo que as irmãs ouviram durante este final de semana. Repito, de maneira muito clara, qual é o proceder da mulher sábia e qual é o proceder da mulher louca. Você foi salva por Deus para ser uma mulher sábia em nome de Jesus. E que Deus abençoe teu coração, que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. E me chama a atenção quando o profeta diz: agora vai, vende. Aqui a surpresa é a provisão de todas as necessidades, não apenas ali para aquela família, mas o pagamento da dívida e a caminhada pós pagamento da dívida, o sustento de Deus em todas as necessidades. Tem céticos, quem sabe há alguém aqui que é cético, quero crer que não, mas tem céticos que não acreditam em milagres. Acreditam somente naquilo que a razão pode explicar. Os teólogos liberais, regidos, por exemplo, pelo racionalismo que mata, tentam muitas vezes expurgar os milagres da Bíblia. Mas eu quero concluir lhe dizendo nesta noite: nós cremos e continuamos crendo num Deus que opera milagres, aleluia. Eu creio que Deus pode fazer isso na tua casa, a partir da sua sabedoria, em nome de Jesus, amém, Senhor.